programa Amigos da Arte. Hoje estamos trazendo para vocês conhecerem o Zé. Eu falo Zé aqui em casa, todo mundo, mas que Zé, mãe? O Zé Rodovalho, o Zé compositor, que eu conheci há pouco tempo também, que tive o privilégio de conhecer e assistir um pouquinho do trabalho dele. E resolvi hoje trazer. Obrigado demais de ter aceitado o convite. Acho muito importante que toda a nossa região veja o talento que a gente tem. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Beth, pelo convite. Vamos ter muito assunto para a gente conversar aqui. E é assim mesmo, né? Zé é sempre Zé, né? O Rodovalho é um sobrenome complicado, então fica meio confuso, aí todo mundo chama de Zé. Mas o seu sobrenome é lindo, Rodovalho, Obrigado, né? é diferente, né? É um sobrenome de artista, né? É Porque no mundo diferente. da dança, na verdade, a gente tem Rodovalho, né? Com coreógrafo, Então, o Rodovalho é uma família muito extensa, né? Eu sei que em BH... De Minas, né? De Minas. O BH pessoal não minto, é Triângulo Mineiro, Uberlândia, Centro-Oeste, acho que Goiás, talvez, e São Paulo também tem alguns por aí, né? Mas eu sei que tem mais gente aí pelo mundo todo, até na China descobriram, aí tem o pessoal fazendo a árvore genealógica, descobriram um Rodovalho na China, mas eu não sei qual que é o grau de parentesco, se é próximo, se não é. Mas nacionalidade, assim, você tem algum... Rodovalho é português, né? Português? Português. Porque eu conheci como Zé mesmo, né? Zé Luiz, né? Zé Luiz, E aí, quando eu vi lá Rodovalho, que eu vi no seu canal, inclusive, faz uma divulgação aí do seu canal. Onde que é? O seu canal de YouTube? Como a gente faz para achar? Eu tenho um canal no YouTube chamado Composição Sem Limites. É um canal que começou como eu sou autodidata, eu não sei teoria musical, então eu comecei com esse canal com o intuito de mostrar para as pessoas que é possível compor sem ter conhecimento técnico, conhecimento teórico, né? Então eu trago no canal um pouquinho do meu processo de composição, às vezes eu falo também sobre história da música, enfim, tem bastante conteúdo lá. E aí depois, durante a pandemia, eu comecei com algumas entrevistas, eu tenho muita parceria com muita gente da música, né? Então eu aproveitei essas parcerias, como o pessoal estava todo isolado, eu falei, puxa, vamos aproveitar os benefícios os encontros da internet, ali, né? Exato. Comecei a trazer um pessoal muito bacana para bater um papo, para também mostrar o trabalho, como eu estou fazendo aqui com você hoje, né? E aí eu fiz a playlist Rodovalho Entrevista, que tem mais de 55 entrevistas lá, que foi desde o começo da pandemia até esses dias atrás. Que legal, eu assisti, achei bem legal, acompanho, já me inscrevi lá, né? Então sempre aparece para mim, e foi lá que eu vi o seu sobrenome, que eu achei muito bonito e muito artístico. Agradeço. Bem legal. Agora conta um pouquinho pra gente, então, Zé, da onde você é, onde você mora hoje, se você nasceu lá, porque eu gosto de trazer um pouquinho aqui, como se fosse uma pequena biografia dos artistas, né? Sim. Porque é um programa regional e nossa região é muito forte aí Excelente, né? Nesse meio da arte. Então eu queria que você contasse um pouquinho, com quantos anos você começou a se ver na arte, como é que foi essa história? Pergunta difícil, não sei exatamente com quantos anos eu comecei a me ver na arte, mas a minha família é muito musical, não tem nenhum profissional da música na minha família, mas tem muitos ouvintes de música, né? Sempre, desde criança, meu pai ouvia muito, ouve até hoje não tanto, mas ouvia muito. Meu tio tocava flauta, não profissionalmente, mas tocava flauta. Então eu sempre tive nesse meio, desde criança, e o carro-chefe do que se ouvia lá em casa era tango, bolero, valsa, seresta, chorinho. Então eu vim nessa coisa da seresta, né? Quando comecei a ficar um pouquinho mais velho, adolescente, pré-adolescente, e aí comecei já a enveredar para a música brasileira mesmo, que me apaixonou. Adoro tangos e boleros, etc. até hoje. Mas aí eu fui migrando mais para essa parte da seresta, das músicas brasileiras. E depois já na adolescência, a parte mais madura da adolescência, aí eu comecei a entrar década de 60, 70 para cá, né? Mas assim como ouvinte, ou você já tocava violão, você já cantava, o que você fazia? Eu comecei a tocar um pouquinho, como eu falei, eu sou autodidata, não me considero... Mas já tinha instrumento dentro de casa? Tinha, eu ganhei meu primeiro violão, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, tenho até hoje está na casa do meu pai, inclusive, é um tonantezinho bem antigo, né? Eu ganhei para começar a estudar. Tinha um primo da minha bisavó. Quem que deu o violão? A minha tia, a irmã do meu pai, a Neisa, que me deu o violão. Parece que era de uma pessoa que ia jogar fora. Ela falou, não, daqui que eu já sei quem vai ficar com ele, né? Ele tá até hoje lá. Que presentaço, né? E aí eu tinha o Ezio Paulinetti, que era primo da minha bisavó. E ele tocava muito bem e dava aula de violão também de uma maneira não teórica, não por partitura, mas tinha um conhecimento. Antigamente a maioria acho que era assim, né? Bastante gente. A gente também não tinha escolas, né? A gente tem em Tatuí Conservatório,
Mas assim, a gente nunca tinha, não tinha escolas antigamente de música nas cidades, né? Com professores eram formados e formados, tal. né? Ele até eu vou mostrar, posso mostrar um pouquinho, Beth, como é que a gente Claro! fazia. Ele me ensinava. Parece que você está aprendendo a dirigir, porque tinha a primeira, a segunda e terceira, mas não é aula de carro, não, né? Então, ele fazia, por exemplo, o tom de Dó maior, ele está próximo do campo harmônico, né? Mas num tom de Dó maior, por exemplo, então tem o Dó maior, a tríade, depois o Sol com sétima é considerado uma segunda de Dó maior, eu não sei por que é a segunda, a terceira maior é o Fá maior. E dentro disso aqui, cada tonalidade tinha uma sequenciazinha, né? E dentro disso você faz um monte de coisa, né? Você consegue tocar várias canções e inclusive compor dentro com esses pequenos Inclusive a acordes. gente pegava antigamente aqueles caderninhos que tinha cifras, Sim. né? Eu lembro, você está falando, e às vezes a gente conseguia tocar uma música inteira só com 4 Ah, sim, posições do dedo, né? até porque a banda, não vou falar o nome, mas a banda que estava sempre nos caderninhos tinha quatro acordes e quase em todas as canções. Era muito fácil de tocar, né? Era Exatamente. assim, fácil não é, né? Mas tipo, não é aquela coisa de outro mundo, né? Não, exato. E você vê, o rock and roll, a base do rock and roll tá aqui nessas, né, nesses três, quatro Sim, acordes, né? Beatles, Raul Seixas e tantos outros, né? Titãs, né? Titãs, É, Legião Urbana, é a base do rock and roll, né? A base do country, né? Do country legal. pré-rock and roll e assim vai. E a música brasileira tem muito disso também, né? Tem uma célula formatada ali. Obviamente você tem outras opções, você tem como sair daquilo, Tá, mas mas então lá com 11 anos você ganhou um violão e já começou a dar umas arranhadas. aí eu comecei a fazer umas aulas com o Écio, que me ensinou essa primeira, segunda, terceira aqui. Certo. E depois ele se mudou, eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, ele estava morando lá também, depois ele se mudou para o Embu-Guaçu, depois de Itapecerica Serra. E aí isso eu já tinha, assim, eu tinha feito, sei lá, 2 meses de aula com ele, então perdi meu professor logo em seguida, né? Certo. Mas aí eu comecei a ir por conta, né? Ele era muito caprichoso, ele deixava tudo à mão, na época não tinha internet, Anotadinho. né? Ele desenhava o braço do violão e fazia os acordes, a letra dele era um capricho, era linda, assim, parecia Já obra de era uma arte. coisa que te motivava Eu também, achava né? lindo aquilo, É. sabe? O capricho que ele tinha, né? A dedicação. E aí, depois de um tempo, eu comecei também a frequentar os bares e tal. E aí, naquela época, eu adorava bar de música ao vivo, né? Eu Já, sempre... com quantos anos já? Aí já uns 16, né? Tá, já é Uns 15, adolescente, então. isso. Aham. E eu sempre procurava bar que tinha música ao vivo. Em São Paulo tinha muito, né? Então eu ficava de olho no que o pessoal fazia. Eu chegava em casa, ia correndo, pegava o violão para replicar alguns acordes que eu tinha visto, tinha memorizado e Olha tal. que E dentro legal. deles eu começava a fazer algumas coisas. E aí, como é que surgiu a faculdade? Que você escolheu letras, né? É, Por que você, de repente, falou assim, não vou fazer música, vou... Porque, não que não tenha nada a ver, porque tem tudo a ver, principalmente com composição, né, hoje. Mas na época você não linkou a faculdade de letras com a música que você gostava, ou sim, não, é uma história. Não, até que sim. É uma né? história bem confusa, assim, porque a gente faz de tudo um pouco, né? Então, eu jogava futsal pelo Banespa. E a minha ideia era ser jogador de futsal. E até cheguei ao profissional, treinar como profissional. Não cheguei a jogar, mas treinei no profissional. Mas aí aquela pressão dentro de casa, né? Pô, futebol é coisa de moleque, Dá não sei o que, dinheiro não pra dá ninguém. dinheiro, etc. Artista também não, Então, aí eu fui pra jogador, música, não deu muito certo. jogador de futebol, artista, qual é que é? Vai Não trabalhar? deu muito certo, exatamente. Então, como eu tinha que fazer uma faculdade, e como eu falei, eu não sei música teórica, né? E eu acho que essa coisa da... Eu sempre tive muito dessa coisa autodidata, inclusive no colégio. Eu não sei estudar formalmente, né? Não é minha praia estudar formalmente, pegar o livro, etc. Então, eu sempre fui criando, acho que talvez até inconscientemente, eu fui criando meios de estudar, Certo. né? Aqueles meios que serviam para mim. E assim foi com o violão. E eu percebi que se eu fosse para a partitura, era questão de tempo para eu largar. Né? Entendi. Porque aquilo para mim não faz sentido, não me entra na cabeça, me repele, né? Uhum. Então eu falei, não, quer saber, eu não vou fazer isso, né? E como eu tinha que, como você falou, né? Tem que Eu tenho fazer que fazer alguma alguma coisa. coisa, né? Chega naquela idade, a cobrança, né? E eu já vinha É dando aula, grande. comecei a dar aula muito cedo, né? Comecei a dar aula com 14 para 15 anos. Comecei a dar aula de espanhol, depois comecei a dar aula de inglês. Então eu já estava naquele meio mesmo, eu falei, quer saber, eu gosto de sala de aula, né? E como você falou, tem essa proximidade das letras com Com a a composição. composição, né? E aí eu falei, bom, então eu vou fazer letras, né? Inclusive o título do meu álbum é Vou Te Levar para Passárgada, que é uma canção de minha autoria, né? Que não é o poema do Bandeira, né? Mas é inspirado no poema Vou-me Embora para Passárgada, né? E aí eu fiz uma releitura do poema e musiquei, se quiser que eu faça, Faz um posso fazer um trechinho pra trechinho gente, aqui. claro. O legal de ter um músico aqui no programa é isso aí, vamos curtir. Vamos lá, então. Vou te raptar e te levar para passar cada ouvido.
Lá o rei é meu amigo e me deixa governar. Eu posso escolher a minha cama e meu abrigo. Posso decidir que mulher quero ficar. Inúmeras donzelas, todas lindas e formosas, sedentas e ansiosas pra comigo se deitar. Mas nesse meu jardim já escolhi a minha rosa. És tu, linda princesa, só te irei amar. És tu, linda princesa, só te irei amar. Nossa, que linda! Meu Deus! Então, ela Olha, foi inspirada no poema do Bandeira. Que linda! Tem música que a gente escuta, né? Principalmente composição autoral que a gente não está acostumado, a gente nunca escutou. Quando a gente escuta a primeira vez, assim, que nem essa sua aí, e já ama, né? Que gostoso, Nossa, que assim, eu tive essa sensação também porque eu vi você tocar no espetáculo, né? Que eu estava lá assistindo e ajudando vocês ali na filmagem e tal, e foi incrível, que eu tive essa mesma sensação. Que legal, de já estar acostumado com aquela música, né? Já me fazer bem a música. É uma coisa que eu considero difícil, escutar pela primeira vez e gostar. E as suas músicas, elas que gostoso. Elas me tocam dessa forma. É forma. Muito simples, né? Ela tem mais ou menos aquela sequenciazinha que eu estava conversando com você aqui, a primeira, a segunda e terceira e tal. E obviamente a gente compõe, por isso que eu falo, cada um tem uma função, né? Então tem o compositor, tem o arranjador, tem o intérprete, que também não é meu caso, não sou cantor, né? Eu canto mais ou menos ali para poder expor um pouquinho do trabalho. No meu disco tem outros intérpretes cantando, tem arranjos lindos com Rafael Tomás, o pessoal da Unicamp, enfim, músicos de extrema qualidade, Fábio Agostini na bateria, enfim, então é um negócio muito bem feito. Tem disponível, inclusive, no Spotify, tem disponível no YouTube, no meu site, zeluisrodovalho.com.br, tá tudo lá para vocês poderem ouvir. E é interessante porque no começo eu não fazia os arranjos, né? Então eu compunha e passava para alguém, etc. E depois a gente começa também. Então, aí como você assim, do jeitinho que você cantou pra gente, existe um arranjo nisso que você mesmo fez? Essa aqui tá um pouquinho mais... Mas foi você mesmo que fez? Eu fiz. Na verdade, cada hora eu toco uma vez, de um jeito essa canção, né? Porque faz tanto tempo que eu não toco, aí eu vou tocando cada hora É um arranjo meio que natural que você vai fazendo na hora ali, meio que na improvisação ali. O original dela era bem simplão mesmo aqui, só com esses 3 acordes aqui praticamente, né? Depois a gente vai fazendo. E ela tem essa pegada meio de Eloá Gonçalves, que gravou os teclados, nessa música ela gravou o acordeão. Ela falou, nossa, tem uma pegada de um shot cigano, né? E aí a gravação original do disco realmente está com essa pegada bem cigana mesmo. E aí lembrando um pouquinho do que você contou lá atrás, né? Daquilo que você costumava escutar na sua infância. Tem muito a ver, né? Bastante, tem muito a ver. É a raiz aqui da América, né? Sim, toda, né? Tem tudo isso. Essas canções que a gente né? tinha, né? Essa latinidade e essa coisa brasileira também, que se comunica muito, né? A música é muito universal, né? Se comunica muito. E eu tenho essa coisa com o shot, né? E é engraçado que o shot também comunica muito com o fado, né? Você tem uma divisão ali muito próxima, tá? E eu tenho muito essa coisa com shot, né? Por isso que eu falo, parece que um pouco meio que raiz do nosso, assim, já vem ali dos nossos avós, dos nossos bisavós, sem né? dúvida, Ela não tem muita interferência atual, né? Contemporânea. Ela é uma coisa, eu penso assim, eu vejo as cantigas, assim, de antigamente, né? Como uma coisa, tudo meio que parece um tanguinho, tudo meio que parece às vezes um shot, às vezes uma coisa mais arrastada, assim, entendeu? Uma seresta, uma valsinha. Uma seresta, isso, uma seresta, uma música... É curioso isso, porque se a gente pega Noel Rosa, por exemplo, né, Cartola, Noel principalmente lá na década de 20, de 30, né, que era aquele samba de morro, embora ele estivesse na vila e não no morro de fato, né, como Cartola estava, por exemplo, na Mangueira, já se percebe, tanto é que o Tom Jobim regravou várias canções, algumas canções, várias é exagero, mas regravou algumas canções do Noel e tantas outras daquela época, de outros compositores, e a gente percebe uma coisa muito moderna sim. já naquele, aí sim, como você falando, assim, tipo, eu acho que o que tem de contemporâneo é exatamente você pegar aquilo para regravar e fazer uma versão, né? Mas assim, sem tirar aquela essência, né, da canção, exato, né? Exato, falou muito da antropofagia artística, quer dizer, o que é original? Né? Até que ponto a gente define o que é original? Como que vai fazer o novo? Quer dizer, você sempre parte de alguma coisa já existente, né? Então, e beber de fontes é excelente. Plágio não, plágio é crime, né? Não faça um plágio. Mas você beber de fontes é excelente, suas referências, né? Todo mundo pergunta quais são as suas referências, né? E é dali que você vai trazendo as suas inspirações, as suas tendências. E acho que aí é que vai ficando cada vez mais original, porque você não está fazendo nada com uma receitinha, você está fazendo realmente
através daquela inspiração, de repente, que você está sentindo ao ouvir aquilo lá, né? Isso, exato. E tem fases também, né, Beth? Quer dizer, cada fase traz um momento do artista, né? Então eu tenho uma fase mais lírica, que é exatamente a fase do meu disco, quando eu lancei em 2011. Depois eu fui para uma fase mais política, depois eu fui para uma fase com umas harmonias um pouco mais modernas, mas até mais truncadas, meio estilo menos harmônicas, mais faladas, né? O canto falar, que é muito comum no Brasil, né? Então tem fases diferentes. Depois eu venho para o teatro, né? Como eu falei para você, que eu começo a compor, eu adoro compor por encomenda, né? Meu prato preferido é compor por encomenda. Então o teatro me possibilita isso, né? Fazer a música para aquela cena e tal. E aí você tem uma outra variante, uma outra vertente, um outro caminho para seguir, que também é incrível, porque você descobre outros artistas dentro de você. Então é um caminho sem fim, né? Existe o poeta também, o Rodovalho Poeta, que eu vi lá no programa dele que ele fez uma pergunta assim, né? Você aí prefere o Vinícius de Moraes poeta ou o Vinícius de Moraes compositor, né? Exato. Olha que pergunta difícil, gente, muito difícil. Eu confesso que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? Aí eu achei que eu preferia ele como poeta, porque ele é um poeta incrível. Mas aí eu descobri que não, eu prefiro como compositor, porque foi como compositor que eu descobri ele como poeta. E se eu não tivesse me interessado tanto nas músicas dele, eu não teria entrado tanto na poesia dele, né? Então eu prefiro ele compositor por conta disso, porque ele chegou mais, entendeu, em Olha que mim através interessante. da composição. E Ele você? teve uma projeção maior depois de se tornar compositor, até por parcerias com Tom Jobim, Toquinho, Carlos Lira e tanta gente que estava naquela efervescência lá no final de 50, começo de 60, né? Até meados de 70. Mas eu analisando, sem pensar da maneira que você pensou, que é interessante, eu não tinha pensado nisso, mas analisando a obra do Vinícius friamente, Como poeta, ele é como muito poeta, maior eu a acho obra que ele dele, né? Mas como compositor, eu, por exemplo, já fiz um espetáculo sobre o Vinícius de Moraes. Sim, Um espetáculo inteiro, maravilhoso, músicas lindas na época que a gente nem e sabia eu que tinha quero direitos ver, hein? Dá autorais, pra né? Aquela ver? Como é coisa. que faz? Olha, eu tenho em DVD, eu tenho em Ah, DVD. ótimo. Porque na época, agora que nós estamos começando a descobrir essa coisa dos direitos autorais, como que tem que fazer, que tem que pedir, que não tem que pedir. Apesar que por ser escola, parece que não tem, né? Como é uma escola de balé, eu acho que não teria esse problema. Mas o espetáculo é lindíssimo, Eu tenho nossa, certeza que é. gostaria muito que você assistisse. Vou tentar ver se eu consigo baixar e aí enviar para Agradeço, vou você fazer ver, questão de porque ver. tem músicas incríveis, assim, e foi um dos momentos altos para mim da minha Que carreira, delícia, sabe? hein? De todo mundo que dançou, tenho certeza que amou também. Então tem uma memória afetiva aí também, que eu também comento bastante dessa memória afetiva, né? Sim, nossa, muito, né? Assim, me ensinou demais, me fez gostar demais de criar Que também, né? delícia. E é isso que eu falei, por isso que eu acho que talvez por ser compositor, eu acho essa importância, sabe? De como ele me fez descobrir muito o mundo da poesia, Uhum. né? Sim, E eu só sim. descobri isso, só me interessei através das músicas, então... Eu falo muito sobre isso, né? Agora o Rodovalho entrevistando a Beth, olha só. Aqui. Eu falo muito sobre isso, a diferença de letra de música e poema, né? Existe ou não existe, também uma coisa super discutível e para horas de conversa. Quando eu faço uma letra de música, eu já procuro fazer dentro da métrica para que ela seja musicada, né? Ou muitas vezes, por exemplo, Felipe Belletti, que é um grande parceiro meu, aliás, um grande artista, conheço o trabalho dele também, que vale a pena. Foi com quem eu ganhei os primeiros festivais em Minas, acho que na Bahia. Inclusive ganhamos na Bahia no começo da pandemia, que os festivais se Olha que tornaram legal. online, a gente acabou fazendo virtualmente e ganhamos Mandou lá. lá e... E eu costumo compor com ele dessa maneira, ele manda o tema, quando a gente fala o tema na música é a melodia, né? Ele manda a melodia e eu coloco a letra na melodia que ele me mandou. E então a letra de música precisa de uma métrica para que exista a melodia para encaixar, né? Inclusive tem lá as dicas sobre métrica, né, na composição no Várias, canal do Zé várias. Rodovalho, que eu também já vi. Várias dicas sobre métrica, escansão, enfim, que é uma parte super importante para você poder compor, né? Também para fazer poesia. Então, a poesia é um pouco mais livre do que a canção, quer dizer, você não precisa vestir a poesia, né, com a melodia. Então você tem uma liberdade maior. Sim, e a canção tem que caber ali naquela medida, Dentro né? daquele compasso. Agora, tem muitos poemas que são musicados. Alicia Ruiz, né, tem vários poemas musicados por Zé Cabaleiro, por tanta gente. Então, tudo é possível dentro da arte, né, dentro da criação Legal. artística.
Zé, nossa, olha, eu já sabia que a conversa com ele ia ser muito boa, que ia render muito, gente. Então, adorando também. Então, o que eu preparei para vocês é o seguinte: eu vou dividir esse programa em dois, porque a gente não pode ficar aqui conversando até amanhã, que o programa fica muito comprido e o pessoal não assiste programa comprido. A gente tem que fazer o programa mais curtinho. Mas vamos sentir que esse é o programa número 1 e a gente vai continuar essa conversa no próximo programa. Que legal. Zé, antes de encerrar aqui essa primeira parte, então, né, esse primeiro programa, antes da gente se encontrar de novo com o nosso público para estar levando um pouquinho mais da atualidade, que eu acho legal, eu queria agradecer os meus parceiros e patrocinadores do programa e que devem estar sempre orgulhosos de ver aí tanta informação que a gente consegue trazer para o público, né, através dessa porta que eles abrem aqui, todos os meus parceiros das TVs que levam o programa aí para as casas de vocês, né? Também pedir para que vocês se inscrevam no canal, acessem lá, Programa Amigos da Arte no YouTube e se inscrevam no canal, acompanhem semanalmente, a gente sempre traz muita coisa boa aqui, muita conversa de primeira, né, Zé? A gente está precisando cada vez mais de cultura, né? Então, realmente, parabéns aos idealizadores desses programas, parabéns. Obrigada. E então a gente vai fazer assim, eu vou fazer uma pausa. Digamos que o nosso segundo programa vem aí com muito mais conversa com o Zé. E vou deixar também um pouquinho do trabalho dele para vocês verem também, logo após aí a aparição dos nossos patrocinadores, eu vou deixar um pouquinho do trabalho dele para vocês também. E eu queria que você então fizesse esse primeiro encerramento tocando uma musiquinha pra gente. Vamos lá? Eu vou cantar Simples Canção, que é uma canção que eu gosto bastante. É uma canção com uma pegada mais regional, né? E, bom, vocês vão conhecer então. Vai borboleta pelo campo em flor, voando leve, vai ver meu amor, viu? Vai bailarina levando em botão a flor mais bela que brotou. Vai flutua ao vento e diz ao meu amor que um passarinho cedo despertou, viu? Trinou as notas do diapasão, canção mais bela subiu. Vai borboleta, rouba rosas violetas, convoca todos os colibris, rouxinóis e juritis. Pinta no ar as cores vivas do arco-íris e rege com toda alegria a mais sonora sinfonia. Vai borboleta, segue rumo certo, traz meu amor ligeiro bem pra perto, viu? Tantas saudades e recordações, vem bem depressa meu amor. Parabéns, você é, assim, um super artista. Obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra pra gente, olha, uma honra. Eu espero que venham mais, né, assistam o programa, me chamem. Vamos fazer
desse momento aqui, desse programa, uma oportunidade, né, para a gente estar aí se unindo e realmente mostrando quanto é importante essa atitude, né, de ser arte, de estar artista, de passar aí essas emoções para vocês. Lindo, lindo seu trabalho, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. E precisando, estamos aí, parabéns mais uma vez por esse projeto, por abrir portas para tanta gente com qualidade aí que está sempre, como a gente falou, meio invisível, né? Então, maravilhoso mesmo, obrigado, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigada. E você? Trinou as notas do diapasão, traz meu amor ligeiro bem pra perto, viu? Tantas saudades e recordações, vem bem depressa mesmo. Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Aprende sem abrir mão dos seus compromissos. Como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.